agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Paz de Cristo Jesus. Quero nesta manhã compartilhar um texto que sei que muitas pessoas conhecem, já viu também eu ministrar, mas ontem lá na apresentação, né, do meu neto e consagrando ao Senhor, lá na igreja o pastor estava ministrando essa palavra e fiquei meditando nela, né, assim, o Senhor mais uma vez falou comigo por meio dessa palavra ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Se encontra no livro de Lucas capítulo 5, e a partir do versículo 1 vai dizer: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estava lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos: lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que a rede começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram enchendo ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastavam os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. O versículo que me chamou mais a atenção, né, assim, eu gosto muito do livro de Lucas, né, assim, e a linguagem que Lucas se expressa, o detalhe que Lucas, né, a gente vai encontrar no livro de Lucas. E mais uma vez, né, assim, enquanto o pastor ministrava essa palavra, o Senhor falava muito ao meu coração. Logo no início do texto, versículo 1, vai dizer: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei meditando nessa passagem onde diz que uma multidão o comprimia, né? Ou seja, se apertavam entre si, se esforçavam entre si para estar naquele lugar para tão somente o objetivo de ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei, né, meditando e eu fiquei pensando: o que nós temos feito para ouvir a palavra de Deus? O que temos deixado, o que temos nos esforçado para ouvir esta palavra de Deus? O discípulo Tiago, ele vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
pelo poder da palavra de Deus, né, tudo passou a existir pela sua fala, pelo que ele falava, pelo que ele dizia. E muitas das vezes nós não estamos nos esforçando para ouvir esta palavra. Damos desculpa de tantas coisas, de ocupações, de coisas que tiram a prioridade, que tira o desejo de buscar. O salmista, no Salmo 1, diz que a sua palavra eu medito de dia e de noite. Sabe? E eu fiquei, enquanto ele ministrava, essa palavra ficou, o pastor estava ministrando, essa parte do texto ficou no meu coração ardendo e questionando, não porquê, né? Assim, eu tenho ministrado, eu tenho pregado, Deus tem me concedido esta graça, né? Porque eu reconheço que é a graça dele sobre a minha vida. E eu fico olhando, né, e vendo atitudes de outras pessoas que em nenhum momento se esforça para ouvir a palavra de Deus. É evidente, é óbvio que nessa multidão existia pessoas, sim, que estavam ali porque sabia dos milagres de Deus, do que Deus operava, do que Deus fazia. Como no nosso meio existem pessoas que vão para a igreja, participam de campanha, busca por interesse de algo o Senhor fazer na sua vida, porque Deus faz, Ele continua fazendo, Ele continua realizando. Mas a gente também sabe que dentre essa multidão existia pessoas que estavam sendo comprimidas, que estavam sendo apertadas, mas com o propósito de ouvir o Senhor falar, de ouvir o que Deus tinha para dizer. E eu fiquei meditando, né, enquanto ele falava outros pontos, o pastor, mas ontem eu fiquei meditando nesse texto. O que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo? Essa multidão, elas se comprimiam, ou seja, elas se apertavam entre elas, né, para estar naquele lugar, para estar, né, perto de Jesus, para ouvir as palavras do Senhor. E como você já deve acompanhar aí as ministrações, né, da palavra do dia, talvez você vai lembrar que eu já também ministrei nessa palavra. E é tão lindo que ela começa dizendo que essa multidão, ela se comprimia, elas se apertavam entre elas procuravam espaço entre, né, a multidão para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, querida. Ela tem poder de curar, de transformar, de salvar a tua vida, de mudar a situação. E aquelas pessoas estavam se esforçando. Talvez, né, assim, você faz pouco caso dessa palavra. Né? Muitas vezes você não se esforça em chegar cedo, você não se esforça em se levantar cedo para ouvir esta palavra, a palavra de Deus, porque você tem outras prioridades na sua vida. Você dá outras prioridades na sua vida. Essa multidão, elas se comprimiam, elas não estavam nem aí, elas se apertavam entre elas porque ela queria ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você dá desculpa de tantas coisas, de estar doente, de que o lugar é longe, de que é isso, que é aquilo, coloca um monte de desculpas. Mas o Senhor não, mas essa multidão não, querida, elas queriam e elas se esforçaram para isso.
No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, a gente vai ouvir: o céu é tomado à força, e aquele que se esforça, querido, recebe. Porque tem gente, querido, que quer a bênção, quer, sabe, o favor de Deus, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida, sabe, de preguiçoso, de uma pessoa que não se esforça. E essa multidão, elas se apertavam entre si, porque o desejo delas, né, dessas pessoas, era ouvir a palavra de Deus, era ouvir o que Deus tinha para dizer para elas. E, querido, entre essa multidão não só tinha pessoas que estavam ali precisando de cura, precisando que algo que Jesus fizesse, estava ali porque tinha prazer, alegria de ouvir o Senhor falar. Talvez você precise também, no início dessa semana, né, analisar, refletir em você mesmo. Será que está faltando isso na sua vida? O esforço, o desejo simplesmente de ouvir Jesus falar? Ou você consegue perceber que você só vai buscar ardentemente, né, se esforça quando você está precisando? Quando você está querendo algo, pedir algo a Deus. Será que você se esforça como essa multidão, que se elas se espremiam entre elas, procurando um lugar simplesmente para ouvir Deus falar? Eu me lembro de uma dirigente de um ciclo de oração, que ela veio falar comigo. E ela disse assim: filha, tem algo que eu possa fazer, te ajudar, né, assim, porque eu percebo que você vem, né, de manhã logo cedo, no sacrifício de louvor, você vem no período da tarde, você fica atenta aqui, glorificando o nome do Senhor, e me chama muita atenção, né, que sempre, todas as segunda-feiras, você está aqui, buscando a presença de Deus. Você tem algum pedido para que a gente coloque, né, no caderno da oração, a gente coloque na comissão para que possa orar? E eu olhei para ela, eu disse: eu tenho um entendimento que eu não devo buscar o meu Senhor só quando eu estou precisando, porque meu Deus não é uma mercadoria. Eu tenho que fazer como Davi, que disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você ter alegria de buscar a presença de Deus, de ouvir Deus falar. Mas existem pessoas, querido, que sabe, não tem esse prazer, não tem esse esforço. Ah, vou nada, é tão longe. Ah, vou não, dá tanta gente, não tem lugar, não tem onde eu sentar. Sabe, será que você tem esse prazer de buscar a presença de Deus? De ouvir Deus falar com você, independente se tudo tiver tudo no conforme, não ter provação, não ter no momento da provação, luta, você não está passando por aqui, por nenhuma situação, está tudo na paz de Cristo. Aí você, não tenho não, eu estou muito bem, o meu problema já está resolvido, não tenho necessidade de buscar, de ir para a igreja, de ouvir mais o Senhor falar, porque está tudo tranquilo, Deus já resolveu tudo. Essa multidão, querido, ela se comprimia para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que Pedro ouviu, quando, né, assim, o Senhor entra no barco dele e ele disse: eu passei a noite inteira, nada pesquei, mas porque és tu que está dizendo, olha mais uma vez, a palavra, porque és tu que estás dizendo, eu vou lançar a rede. E a gente vê a consequência, o resultado, a resposta daqueles que buscam, daqueles que ouvem a palavra de Deus, daqueles que recebem esta palavra de Deus no seu coração. Que você, né, nessa início de semana, né, que você possa refletir, que você possa
ter esse desejo, que você possa ter essa motivação, que você possa dizer ao Senhor: Pai, me ajuda a não ser negligente, me ajuda, Senhor, a ter o desejo de buscar a tua face, de, sabe, vencer o sono, o cansaço, a multidão, né, que às vezes aperta, que se coloca, né, assim como o obstáculo, ou sabe, Senhor, é algo, né, o coração apertado, talvez não seja a multidão, mas teu coração apertado, mas você poder fazer como essa multidão, que estavam ali, apertando entre si, porque queria ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra, ela tem poder de fazer, né, o que fez na vida de Pedro, que disse, né, assim: eu passei a noite inteira, nada pesquei, mas porque és tu que está dizendo. Veja, querido, né, assim, o que está lá, que inicia o texto, dizia que a multidão se comprimia para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus estava dizendo. E Deus estava dizendo a Pedro, né, assim: lança a rede no mar. Pedro logo diz: porque és tu que está dizendo. Porque és tu que está falando. É a tua palavra que está chegando ao meu coração. E mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu precise me apertar, eu preciso vencer o sono, o cansaço, o desânimo, né? Muitas vezes, sabe, a doença, a tristeza, eu tenho que vencer isso, mas eu quero, Senhor, ouvir o Senhor falar. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia na paz de Cristo Jesus, que o Senhor te conceda uma semana de vitória, cheio das bênçãos do Senhor, fluindo sobre a tua vida, no nome precioso de Jesus, né? Mais uma vez, né? Convido você a estar aí colocando, né, nas suas redes sociais essa ministração, né, para que outras vidas possam ser abençoadas. Existem pessoas que tá tão desinteressada que nem escuta e nem permite ser bênção para outras vidas escutar. Não é assim? Mas que você seja esse agente abençoador. Essa palavra do dia vai estar salvo lá no canal, né? Você vai lá, compartilha, curte, comenta, né? Para que essa palavra chegue para um conteúdo maior de pessoas, atinja, né, um número maior de pessoas, para que a palavra de Deus, né, seja anunciada, seja falada e salve vidas para o reino do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, né, um dia de excelência para você. Um beijo no coração.